Estamos de volta e olha, a partir de agora, no Jornal Tarobá, nós vamos mostrar, voltando ao tempo, relembrando um fato que marcou época. Que desafiou a polícia, a imprensa e que também chocou a sociedade. Foi lá em 1995 e os olhos do Paraná e do Brasil estavam voltados para Marechal Cândido Rondon, onde acontecia um dos sequestros mais emblemáticos da história do Paraná. A Tarobá registrou os 5 dias de tensão. Imagens que impactaram o Brasil. E agora, 30 anos depois, nosso jornalismo revive emoções junto com os personagens que sentiram na pele a angústia, o medo e também o sucesso da operação. Você confere agora o primeiro capítulo da série 123 Horas, o sequestro que parou o Paraná. Esta é a quinta explosão sucessiva. Em intervalos de 5 segundos, aconteceram principalmente na parte frontal da casa. O que se ouve agora são disparos sucessivos. Muitos disparos. Os disparos continuam no interior da casa. Do lado esquerdo, movimentação em frente à casa. Já houve invasão. Já houve a invasão, ela está confirmada. Estão comemorando. A polícia comemora. Muita vibração entre os comandantes da operação. O maior sequestro da história do Paraná. Um crime que mobilizou o país e que ainda deixa marcas profundas em quem vivenciou as 123 horas de tensão. Uma semana, essas horas todas aí, numa situação que você nunca imaginou e que poderia ter acontecido uma tragédia. Então isso fica marcado no teu subconsciente, na tua consciência, para a vida inteira. Que ainda arranca lágrimas de quem enfrentou o maior desafio da vida. Lembrar de tudo aquilo que a gente fez é uma coisa assim gratificante pelas vidas salvas, né? A emoção de saber que todos nós entramos, todos nós saímos vivos. Mesmo passado tanto tempo, a gente acaba sentindo, né, essa emoção forte. Que foi um marco na segurança pública do estado do Paraná. Existia uma margem de erro, margem para erro ali. Um erro podia ser fatal. A polícia não podia errar e não errou. Com os olhos e os ouvidos bem atentos, com a ajuda de muitas mãos, mergulhamos nessa história que está completando 30 anos. O resgate histórico de uma memória que ainda está viva, mesmo 3 décadas depois. Para quem viveu todo o drama, sentiu as emoções na flor da pele, não há como esquecer tudo o que aconteceu. O Brasil parou para acompanhar uma das coberturas mais tensas e longas, já realizadas pela Tarobá. E agora, neste documentário, a gente revisita um dos casos que marcou uma geração, o sequestro de Marechal Cândido Rondon. Marechal Cândido Rondon, 1995. O pequeno município do oeste paranaense tinha menos de 40 mil moradores. Um local considerado tranquilo, que teve sua calmaria abalada
a partir do momento em que a notícia de um sequestro se espalhou. Era por volta das 4 da madrugada de 24 de abril, quando 3 criminosos entraram na residência na Rua Paraná 190. O alvo era a família Martin, dona de uma casa de câmbio. Foram mantidos confinados Rony Martin, a esposa Leina, a filha de 9 meses de idade, Natália, e a babá, Ana Paula. Eles queriam dinheiro e assim a família Kremer entrou na história. Na época, eu trabalhava na agência Reuter Câmbio e Turismo, né? E eu era responsável, em tese, pela parte financeira. Aí eles perguntaram para ele sobre o cofre, chave do cofre, e ele falou que eu teria essa chave do cofre. E se fosse para ir na agência, eu teria que ir na minha casa e me buscar para levar lá. Foi o que aconteceu. Então eu atendi primeiramente em cima na porta, na janela do quarto, e ele pediu para mim se teria como a gente ir antes para Foz do Iguaçu, porque a gente ia muito nas casas de câmbio em Foz do Iguaçu trocar, porque o movimento ali era compra e venda de dólar, né? E eu falei para ele, não, sem problema nenhum. Daí ele falou, então desce aí, vamos lá para a agência. Aí eu fui, desci, e nisso alguém me calçou com a arma por trás. E daí já saiu um outro cara da frente da casa assim, e nos calçaram ali. E o Rony comentou comigo, Zé Alto, fica tranquilo que estamos sofrendo um assalto, vamos fazer o que eles querem que a gente faça. Em princípio eu falei, não, tudo bem, então vamos lá. Aí um deles me perguntou se tinha mais alguém em casa. Eu falei, sim, tem minha família, minha esposa, meus 2 filhos gêmeos. Aí ele falou assim, vamos levar todo mundo. E eu contestei isso. Falei, não tem motivo, né? Eles estão lá em cima, não estão vendo nada, me leva eu só, vamos lá na agência, sem problema nenhum. E ele insistiu, não, que vamos levar, e eu insisti que eu não queria envolver a família. E aí ele se exaltou, meio alto lá, me deu uma cutucada com a arma, que sei lá eu que arma ele tinha. E vamos levar todo mundo e acabou. Então, eu sou Fabrício, sou um dos gêmeos do sequestro, né? Como é que o pessoal fala hoje em dia, né? Eu tinha só 7 anos, né? Então, há poucas memórias que eu tenho deles tirando a gente da nossa casa. Eu lembro que um deles me pegou no colo e levou, eu lembro que estava descendo as escadas e minha mãe falou, Fabrício, não fala nada, fica quieto. Eu vi aquela tensão ali da minha mãe, mas eu era criança, né? E não entendia. Até perguntei para ela, mãe, o que está acontecendo, né? De madrugada, tiraram a gente da cama e levando no colo de um estranho, o que está acontecendo? Minha mãe só falou, não fala nada, só vai com eles, e o que eu lembro é isso somente, né? Elton, a esposa Úrsula e os gêmeos, Fabrício e Fabiano, foram levados à casa dos Martin. Quando a funcionária Ivete Scheffer chegou, se tornou mais uma refém. Para não levantar suspeitas e para conseguir os $500 mil exigidos, Rony e Elton puderam sair e voltar para casa algumas vezes. Eles reuniram a gente na sala lá, falaram qual era o propósito deles, né? Que eles queriam dinheiro. E como a agência não tem um rio de dinheiro assim, né? Então foi combinado que eles liberariam eu e o Rony logo na segunda-feira de manhã para a gente ir arrumar o dinheiro, para a gente dar um jeito em arrumar o dinheiro. Aí, e a intenção era que tudo fosse normal. Então ele liberou eu e o Rony justamente para abrir a agência, trabalhar normalmente e dar um jeito nos bancos aí, arrumar o dinheiro que eles queriam. Entre as diferentes versões contadas, o plano dos sequestradores começou a ruir em uma dessas saídas, quando Rony teria acionado o advogado que chamou a polícia. Era uma segunda-feira normal, como as outras. Eu estava no fórum, era por volta de 11h30, quando chegou um policial, aí interrompeu a reunião, me avisou, aí eu saí da sala e essas 2 vítimas estavam com a missão de... Contaram que a família havia sido sequestrada e eles estavam com a missão de levantar o dinheiro junto aos bancos e levar para os sequestradores para eles liberarem a família. No banco lá eles comentaram com alguém
porque era uma quantia alta que eles estavam solicitando para resgate, né? E aí o Marechal era uma cidade pacata e todos fossem na delegacia, acho que ficaram com receio de contar e espalhar a notícia muito rápido. Aí se reuniram com o advogado dele e o advogado dele chamou a polícia. Daí nós falamos, não, vocês não voltam mais para casa, não. Chega de refém, já tem muito refém na casa, vamos... E isso acabou gerando uma pressão muito forte da família, né? Da polícia impedir deles voltarem, daí não dá certo a situação no final, começou já a gerar tensão na negociação em si, né? Já no início. Já no início. Tipo assim, se der alguma coisa errada é culpa da polícia. E eu fiquei meio doido, o Rony também, e a gente se dirigiu lá para frente da casa. E a polícia já estava lá, a gente conversou com os policiais, eu fui na campainha lá, acionei a campainha, falei com um deles que eu queria entrar lá, conversar com eles. Ele falou, tá liberado, pode entrar aqui e vamos conversar. Aí um policial me segurou, tu não vai entrar aí de jeito nenhum. Você não vai entrar mais aí dentro, acabou. Nem você, nem o Rony não entra mais. Cercamos a casa, quando pulamos, eles entraram, voltaram para dentro da casa, fecharam. E quando estava pulando o muro, um deles me viu assim, pela janela do banheiro, ele viu, eu vi ele. Um dos rostos, assim, eu já vi. E lá, quando nós estávamos dentro da casa, eu conversei com um deles pela janela do quarto, né? Perguntei, ó, o que vocês querem, o que vocês estão fazendo aí, o que vocês querem para sair daí e tal, vamos negociar, vamos... E a voz dele, a hora que ele começou a falar assim, deu para ver uma voz muito calma, assim, uma voz com sotaque gaúcho, bem tranquilo falando. Lembra, ele falou, Carlos, aqui nós não vamos sair, você pode tirar teu time daí, senão vocês vão ver a coisa mais feia do mundo. Chegou a dar um frio na espinha, assim, a hora que ele falou, sabe? Logo no início, já dava para perceber que se tratava de um caso complexo. O policiamento enxuto de Marechal Cândido Rondon passou a ganhar reforços, que se intensificaram com o passar das horas. Um dos primeiros telefonemas que Carlos fez foi para o irmão, que também era delegado na cidade de Terra Roxa, um suporte que seria profissional, mas também emocional no momento crítico. Sem dúvida. Durante toda a nossa carreira, a gente sempre teve uma ligação de colaboração mútua, né? Primeiro como colega e como, logicamente, como irmãos. Como nós trabalhamos em cidades vizinhas, e praticamente as duas são cidades de fronteira, a gente sempre estava muito conectados. E teve essa ligação, falou que era um caso diferente do normal, uma preocupação, olha, parece que eles são organizados, uma quadrilha. E desde o início, na minha delegacia, todos os policiais me acompanharam até Marechal Rondon, onde a gente se deparou que realmente era um caso diferente dos normais, né? Uma das primeiras ações em frente à casa foi uma investida, para entender o poder de fogo dos criminosos. A resposta mostrou que seria necessário cautela. A intenção era saber de quem se tratava, com quem nós estávamos lidando, para daí ter mais ferramentas para ver o teste de negociação, de ação deles. Lembro que uma das situações foi, no primeiro dia, como não sabia, foi disparada uma rajada de metralhadora por cima da casa para ver qual era a reação deles, né? E eles, lá do interior da residência, dispararam um tiro de fuzil em resposta. Daí deu para sentir que estavam preparados. Que eles não iam se recuar. E na negociação eles falavam, não vamos se entregar. As imagens são da Tarobá, primeira emissora a chegar no local. Uma mistura de sorte com faro para a notícia. Um fato como esse se espalhar hoje em dia seria muito fácil. Mas há 30 anos não era bem assim.
Amanhã, na segunda parte do documentário, vamos contar como as nossas equipes descobriram o sequestro e passaram a fazer uma das maiores coberturas da história da Tarobá. Com atenção, a gente volta, o tempo é de arrepiar, hein? É de arrepiar. É importante dizer que nós ouvimos muitas pessoas, muitos personagens, Ivan, imprensa, colegas de profissão, também policiais, comunidade envolvida e, sem dúvida, foi um grande marco. Há 30 anos aconteceu e a história continua impactando. E nós não paramos e amanhã tem mais, né?